Estamos aqui começando um podcast do terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Everton Paulo. Vamos abordar o tema abuso sexual infantil. Meu nome é Sara e hoje vou falar sobre a exploração sexual da criança e adolescentes e por que o dia 18 de maio é tão importante nessa luta. Eu sou José Augusto e hoje trazemos um tema muito sério e importante no mundo inteiro, o abuso sexual de menores. Hoje aqui no podcast vamos abordar o primeiro bloco. Mas antes de abordar o primeiro bloco, vamos apresentar todos os integrantes aqui dessa mesa. Meu nome é Everton Paulo e aqui está Sara, Marcela, Samila, José Augusto e Raíssa. Cada um tem seu papel fundamental aqui, dando sua expressão e falando sobre dados importantes sobre o abuso sexual infantil. O primeiro bloco vai ser sobre por que 18 de maio. E agora eu começo perguntando por... Então, gente, o dia 18 de maio é um dia nacional no Brasil que combate o abuso sexual de crianças e adolescentes. Esse dia foi lembrado porque uma criança chamada Iraceli foi explorada, foi carbonizada, aconteceu de tudo que é ruim com ela. Então, por isso que esse dia se tornou importante. Após a explicação da Sara, vamos ouvir algumas opiniões dos integrantes aqui da mesa, né? Vamos conversar com Marcela. Qual é a sua opinião sobre o abuso sexual infantil no Brasil, o que deve ser feito, e o caso Araceli? Sobre o caso Araceli, eu acho injusto, porque as pessoas que fizeram com ela saíram impunes. O que eu acho sobre o abuso sexual é que as crianças e adolescentes são colocadas em uma posição não muito boa, né? E sobre o caso Araceli, foi uma injustiça, porque as pessoas que fizeram com ela tinham grande influência na sociedade e acabaram sendo injustificadas. Bom, eu sou a Raíssa e venho falar sobre o caso das violências no Brasil. Eu estava vendo e tem mais de 57 mil notificações de índices das pessoas que ligam, né, para falar sobre o abuso em 2020. Em 2023 foi o ano que possuiu mais casos de violência sexual no Brasil. E em 2024 e 2025 ainda não temos totalmente o índice de violência, mas o ano que mais sofreu violência sexual contra crianças e adolescentes foi em 2023. Então, Raíssa, você fala que foi em 2023, né? Foi por causa da pandemia que as famílias têm ficado mais juntas? Ou foi em 2022? Ou entre meados de 2023 e 2023? Eu falo que foi entre 2022 e 2023 que aconteceu isso. E sobre a pandemia, eu falo que pode ter algum índice também, porque, tipo assim, hoje em dia a gente vê que é caso mais de família, que acontece abuso, essas coisas. E em 2022, 2023, quando aconteceu o Covid, muitas pessoas ficaram dentro de casa com seus familiares, então foi onde aconteceu muito dessas coisas, de abuso sexual, abuso físico. Eu concordo, até porque teve mais as pessoas mais ficar mais juntas, né? Foi mais tédio, não teve muita coisa pra fazer, porque a pandemia tinha que ficar em casa, né? Foi interessante. Disse, né, que quando a criança sofre o abuso de alguém próximo, que é alguém familiar, de pessoas que deveria acolher, o trauma é muito maior, porque a pessoa deveria acolher ela, buscar aconchego, essas coisas, e ela sofre o abuso, o trauma fica muito maior. E quando ocorre de pessoas não próximas, não que não seja Psicológico? Não que não seja um trauma maior, mas tipo assim, é de pessoa que ela já não esperava, né? Ela vai pensar, é inimigo ou amigo? Que se for um trauma assim, ou se for um abuso de fora da família, tem como ela buscar até os pais, né? A família para acolher, ela tem como acolher. E agora, quando que é dos próprios pais, quem que vai acolher essa criança, né? Tem gente, como psicóloga, essas pessoas, mas de família, nossa, de família é muito traumatizante, né? Porque a gente confia na família, né? A gente acredita que ela vai cuidar da gente e acaba acontecendo isso. Nossa, muito ruim. E aonde que estaria a confiança de você contar isso que aconteceu na sua família para uma pessoa fora dela, né? Fala assim, na cabeça de uma criança é bem complicado, porque onde que vai achar, né, a confiança suficiente para falar coisas de novo, né, gente? E aí, José Augusto, o que você acha sobre esses dados? Qual é a sua opinião sobre eles? Bem, olhando aqui nas minhas anotações, né, eu basei que cada dia
esse índice aumenta cada vez mais, né? O abuso sexual sobre a criança, ou até adolescentes, adultos também, isso acontece. Então, como que uma pessoa racional, com consciência, adulto, tem coragem de olhar para uma criança e ver uma sexualidade, de sexualizar uma criança? Uma criança inocente, ela não vê maldade nas pessoas, ela não vê nada. Uma criança olha assim e fala, nossa, caramba, eu vou olhar uma criança assim, cara, não tem lógica, né, Marcelo? Sim, às vezes, sabe? As pessoas olham, tem aquelas pessoas mais que, tipo assim, tem um rosto feliz, mas sabe que a pessoa se prende e não vai contar pra alguém. Tipo, uma pessoa mais próxima, a mãe ou pai, por medo. Inocente, né? Sim. Bem, isso acontece porque no nosso país não tem lei, né? Porque pra fora isso é penalidade de morte e aqui não tem isso, né? Bem, igual a Sara abordou ali, né? Que da violência, né, sexual. No nosso país é porque não tem lei, né? Porque pra fora isso é penalidade de morte. Tem lei sim, mas não é exercida, né? Falando ali, complementando, não tem lei. Mas muitas pessoas não seguem aquela lei que tem que ser seguida. As polícias, né? Nossos militares de todo o Brasil. Você é a favor da penalidade de morte no Brasil? Às vezes até tem essa lei, né? Mas não é exercida, né? Igual você falou, né? Na verdade, no Brasil... Nem existe, né? No Brasil não temos a penalidade de morte, né? Mas você é a favor, então, de penalidade de morte? Com certeza, tem que matar tudo, você acha? Mas, assim, eu fiz uma pesquisa, perguntei pro chat, outra inteligência artificial, que o abusador tem uma certa... Como fala? O abusador... não é... eu esqueci. Mas ele tem... eu esqueci. Oi? Não é transtorno, uma coisa que faz ele se proteger, ele, tipo... Cidadão... Não é... Cidadão lá, como que é? Ah, os direitos humanos? É, isso. As pessoas, eles têm direitos humanos. O chat me falou isso, que não pode, não é que se opõe, né? Mas ele falou que o abusador tem os direitos humanos, né? Aí por isso que ele entrou numa coisa assim que... Por isso que não pode ter uma penalidade de morte, né? Porque direitos humanos. Mas uma pessoa que pratica isso com uma criança tem direitos humanos, e a criança? Não tem nem lógica. As crianças estão no cemitério, infelizmente. Digamos, de pena de morte, né? Nos Estados Unidos tem a pena de morte, lá é exercida, e o preso escolhe do jeito que ele quer morrer. E muitos acham, a opinião de muitos, eu acho que de alguns brasileiros, é o quê? Isso é muito severo. Mas vamos lá, o que o cara fez também não é severo? Isso tem que ser colocado em pauta. E pra mim, já que você quer ter um pouco de piedade com o cara que fez isso, vamos fazer o seguinte, coloca ele na cadeia, dá uns 15 anos pra ele na cadeia, pra ele pensar um pouquinho, e depois coloca a pena de morte. As 3 opções pra ele escolher. E depois, nesses 15 anos, dê uma chance pra ele, permitindo que ele leia a Bíblia e conheça a Deus. Se ele não for, não querer conhecer a Deus, problema dele. Nós vai estar dando uma chance para ele dele ir para o céu, mas também, se ele quiser. Se ele não quiser, é problema dele. Lembrando também que nós temos o assédio das internet, nas redes sociais. Muitas mães, assim, inocentemente, ficam postando seus filhos, né? Eu não sei porquê, mas posta, né? E muitas pessoas veem maldade nisso. Exatamente. Exemplo, um vídeo de uma simples criança comendo banana causa uma repercussão imensa e também salvos. Aí você olha e pensa, pra que tantas pessoas salvam um vídeo de uma criança comendo banana? Uma simples criança ali se alimentando. Então isso é muito preocupante porque isso acaba criando muito... Você não tem confiança de postar nem a foto do seu bebê nas redes sociais. Então acaba também surgindo vários comentários muito maldosos. E alguns chegam até a falar explícito muitas palavras que depois a mãe olha e fala assim, cara, você entendeu que a gente postar esse vídeo desse bebê. Então é muito preocupante isso, né? Abordou isso, né? Essa punição de 15 anos de cadeia, olha... Deveria ser na solitária, né? Porque aí ele não vai se agindo. Gente, você acha que a pessoa vai passar 15 anos na cadeia e sair e vai mudar? Exatamente por isso que tem que passar na solitária, porque a pessoa vai ficando louca, vai ficando agoniada. Eu acho que se a pessoa passar 15 anos na solitária, ela vai ficar mais revoltada ainda, quando sair ela vai fazer pior. Ou ela pode fingir
que acredita em Deus, que tem aquela como que é, religião, e voltar a cometer de novo. Então, com certeza. Exatamente. Eu acho que eu acho que eu não abordei certo, entendeu? Olha assim, você dá 15 anos pro cara conhecer a Jesus e a Deus. Okay? Deu 15 anos pra ele mesmo assim vai ser morto. Mesmo assim vai ir de caixão, entendeu? Porque o que ele fez, eu sei, tem perdão pra Deus. Se ele se arrepender, ele vai pro céu. Se ele se arrepender de verdade mesmo, se querer conhecer Deus de verdade. Então por isso que 15 anos, mais ainda, ele vai ter que escolher se ele vai morrer de tiro, de envenenamento ou de educação, entendeu? Então ele ainda vai ser morto no final. É porque em si, dá esse tempo para ele reconhecer o erro dele e tentar mudar. Mas, geralmente, isso não acontece e ele acaba ficando pior, um pensamento maior de fazer isso com outras crianças e o número aumentar ainda mais. Então, muitos não acabam se arrependendo e sim ficam revoltados ainda mais por ter passado esse tempo todo na cadeia ali, recebendo várias agressões também, né? Porque, querendo ou não, quem faz isso acontece, né? Então, é bem crítico essa pauta que o árbitro colocou aí sobre passar os 15 anos e também, depois, após isso, acabar sendo, né, morrendo. Né? Mas com tudo isso, a criança sofre. Eu acho que isso está complicado, porque a criança vai estar lá morta, às vezes vai ficar traumatizada, vai afetar totalmente a vida da criança. Não vai nem conseguir mais, sei lá, viver direito, mas a pessoa vai até desenvolver outras doenças psicológicas, como depressão, ansiedade, transtorno, várias outras, a gente discutir sobre essa pauta, sobre esse assunto é muito importante, porque pode conscientizar outras pessoas a praticar assim, prevenir, né? Ajudar as mães também a observar bastante, porque tem muitas mães que não ficam presentes na vida da criança, não fica protegendo ali, observando, porque quando a gente menos está dentro de casa da gente, pode acontecer muito, é o que anda acontecendo. Então isso que a gente está discutindo aqui serve para conscientizar as pessoas, a observar também. Você vê um comportamento estranho de qualquer pessoa, assim, com a criança, você fala, denuncia, porque isso é muito importante. Como a Sara falou, né, gente? Não é só a criança que sofre, é a família da criança inteira que vai sofrer junto com ela. Ainda mais se a família chegar a perder a criança por causa disso. Porque muitas vezes o abusador não só abusa da criança, como mata, some com a criança, tem família que nunca mais acha a criança depois disso, sabe? E, gente, não tem como a gente parar com o abuso, né? Não tem como isso. Tem como a gente prevenir, tem como a gente agir de alguma forma que isso não possa acontecer. Você tem que ficar, igual a Sara falou, tem que ficar muito atento com o seu filho, o comportamento dele, acompanhar ele na escola, acompanhar o celular dele. Tipo assim, eu acho muito errado essas mães que dão celular muito cedo pros filhos. Porque, gente, às vezes a criança não sabe de muita coisa e ainda tem um celular. Às vezes a mãe nem olha o celular da criança, a criança conversa com muita gente na internet, manda foto, sabe? A mãe nem acompanha. E aí começa muito caso de abuso sexual, abuso com palavras, né, gente? E é isso. Bom, como a Raíssa falou aqui, a fala dela foi muito importante, porque devemos sim estar muito atentos a todos os sinais, a qualquer comportamento estranho da nossa criança, tanto como ela começar a se isolar, ela começar a ficar com medo de tudo, de qualquer toque. Isso é muito preocupante, porque muitas mães precisam sair para trabalhar, para colocar sustento dentro de casa e acabam deixando seus filhos com irmãos, pais, tios. Então, de certa forma, em toda a família, na nossa cabeça, na cabeça da família, não existe esse pensamento, né? Vai acontecer se eu deixar aqui. Mas sim, tem a preocupação, mas é complicado, porque nunca esperamos nada, né, de alguém da nossa família fazer esse ato tão maldoso com uma criança, né? Uma criança, um ser inocente que ali busca segurança na família e acaba sendo violentada Sem contar, gente, que às vezes tem muitos familiares que fazem isso com a criança pequena, a maioria das crianças são pequenas. E aí, como é familiar, ele vai lá, ameaça a criança, fala que não pode contar pra família, pra mãe ou pro pai, tipo, depende de quem for da família. Ou às vezes dá alguma coisa pra criança pra não contar. Eu conheço muito caso de gente que passou a infância toda com medo de contar pra alguém, por medo da pessoa fazer alguma coisa, ou com a família, ou com ela mesma. Aí fica isso, gente. A criança cresce aquele trauma, com aquele medo de contar, e às vezes a criança vive a vida como se nada tivesse acontecido. E com aquele trauma psicológico, emocional, a criança sofre muito, gente. Sim, e querendo ou não,
tudo começa com um simples olhar, um simples toque, quando a criança vai tomar banho, acaba passando ali a mão, e daí vai piorando ainda mais a situação, né? A criança acha que, pô, é minha família, exemplo, meu pai, minha irmã, tem até mães que fazem isso, e isso é muito preocupante, né? Então, cadê? Como que a criança vai confiar, né? Então, ali tomar banho, beijar, tipo... Falando sobre isso, né, a indignação de todas as pessoas sobre esses atos desumanos que acontecem com nossas crianças. Infelizmente, esse é o ser humano que corrompe, o ser humano que se cala em meio a tanta maldade no mundo. E como a gente já via, né, até a Bíblia nos alertou isso, quando Jesus estiver perto de voltar, o amor esfriará, né, o amor parará, né, o amor vai estar tão distante de nós que a gente vai ver tanta coisa ruim acontecendo no mundo, como está acontecendo hoje em dia. Não é só sobre abuso, é sobre muitas outras coisas, mortes, e ninguém fazendo nada sobre isso. Só conscientização ajuda? Não. O cara, se ele quiser, vai fazer isso de novo. Não importa se ele nasceu na conscientização. Ele não vai mudar se ele não quiser. Precisa ter uma lei muito severa, né? Concordo, a lei tem que existir. E quem que tem que fazer isso são os nossos governantes, são nossos presidentes, que vão de ano em ano, muda. E não faz nada, cara. Isso é indignação mesmo. A população brasileira tem que se juntar contra isso. Mas o que a gente vê é uma desunião. Um voltando na esquerda, outro na direita e achando que isso vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. O Brasil não muda. Desde que o Brasil é Brasil, não muda. Desde que o mundo não muda. O ser humano vai continuar com isso até o último suspiro da sua vida. Tem tantas pessoas de bem no mundo que trabalham, né, que precisam correr atrás do pão de cada dia para sua família, né? E muitas são mortas, violentadas e sem leis, sem nada, né? Infelizmente, é o que o presidente falou, sem leis. Ninguém respeita nada. Esse é o Brasil. A criança, ela não fala muito, ela se cala sobre tudo, porque ela tem qualquer medo, o maior medo dela é falar alguma coisa e alguém descobrir, né? E aí acabar também, né, com ameaças da pessoa que violentou, pegar e ver dela acontecer alguma coisa com a família ou com ela mesma, entendeu? Então, devemos prestar muita atenção nos sinais que são os principais para identificar se uma criança sofreu abuso sexual. Verdade, muita verdade. E você que está sofrendo abuso, por favor, não fique calada, fala, dá a sua voz. Porque se você fala, você pode encorajar muitas pessoas. Se você também ouviu, uma pessoa chegou, desabafou com você, fala para ela falar. Fala. Denuncie, isso é muito importante para que possa resolver. Não vai em si tirar todo o trauma que sofreu, mas vai sim poder ter um punimento para essas pessoas que cometeram esse ato com você. Então, com coragem e denuncie, gente. Ótimas falas das nossas queridas colegas Samila e Sara. Tratando sobre um assunto, né, desse daí, vamos falar um pouquinho sobre a música, né? A música, principalmente como o funk, ela tem tratado muitas vezes o sexo masculino ou sexo feminino como objeto, em muitas frases dela. E aí a gente pode ver que isso também é um reflexo de que a nossa atualidade vê a mulher como objeto, né? Parece que é só criar um ritmo legal e a letra não importa, né? A letra é isso mesmo, né? Então é uma forma de criticar mesmo, ok? Não importa, crítica tá aqui mesmo, nós estamos aqui na mesa para colocar pontos aqui e criticar. Quem não quiser, que se lasque. Mas é isso que... Não, corta. Não dá pra fingir que isso não acontece no Brasil. Isso acontece recentemente no Brasil, todo lugar tem isso, difamando a mulher, cara. Não pode, a mulher tem que ser respeitada, a mulher tem que ser tratada como tal, como deve, cara. Não é colocar uma letra numa música lá e falar, como a MC Pipoquinha tava até esse tempo atrás, como é que eu... Ser enterrada de 4? Cara, Terra minha mãe já. O Everton, esse ponto que você
colocou é muito importante, pois também existem várias músicas que, em si, acaba fazendo esse assédio contra também crianças, usando palavras para infantizar mulheres ou infantizar outras coisas e colocar a criança em um ponto que meio escondido, né, entre as palavras, mas se você parar para prestar atenção, dá sim uma grande um grande impacto. Então, cuidado também com as músicas que estão por aí. Então, normaliza o desrespeito, né? E abre espaço a atitudes abusivas no dia a dia. É isso daí. Queria falar também uma crítica sobre a música, principalmente o funk, né? Que trata isso como o nome da mulher como objeto, né? Mas tá bom. Bloco final. Conclusão final sobre o nosso podcast. Primeira parte, ok? Falar sobre isso pode ser difícil, mas é necessário. O silêncio protege o agressor, não a vítima. Isso é essencial. A gente não pode ficar em silêncio, temos que falar sim da nossa opinião e lutar contra isso. Alguém quer falar, se pronunciar aqui? Esqueci. eu queria também colocar uma pauta muito importante sobre uma síndrome de João e Maria. Essa síndrome, ela se refere a crianças, relações sexuais entre crianças. E é pouco discutida, é bem difícil você encontrar em livros, na literatura. E é bem difícil, né? A sociedade não conhece muito essa síndrome, mas ela é um modelo de abuso sexual no qual as crianças praticam entre si. E, bom, até a minha pesquisa não tem vítima, né? Não tem agressor. As duas crianças são vítimas, pois também podem ter visto isso acontecer, né? Podem sofrer isso e acabam virando abusador. Bom, digamos, eu presenciei uma fala de uma pessoa que infelizmente sofreu essa agressão e ela falou uma frase para mim que mexeu bastante. Ela falou assim: quando você sofre abuso sexual, ou você vira o agressor ou você vira o protetor da vítima, ou seja, você acaba, digamos que... Isso, exatamente. Também escondendo, né, coisas ou também negligenciando vários pontos que deveria ser discutido e também fechar o olho para muita coisa que pode estar na sua frente, só que você não tem coragem suficiente para você falar e acaba escondendo muito. E prestem muita atenção, gente, nessa síndrome, que ela é bem importante. Como eu falei, né, ela não é muito discutida, mas ela acontece muito em todo lugar, ainda mais... Vamos lá, vamos falar aqui sobre um assunto bem legal, mas importante. Sobre a educação sexual, ok? Cada um aqui vai dar a sua opinião, quem quiser dar, tá? Mas constatando sobre o que é preciso fazer e educar, certo? Bom, devemos dar uma importância maior para esse ponto sobre educação sexual, porque em si não vai ensinar, tá? Não vai ensinar a criança a fazer algo que já é adulto, e se ensinar, conscientizar, ensinar ela a cuidar e entender também quando ela sofrer essa violência, ela entender que passar a mão não é normal, tá? Não é uma brincadeira que o titio, né, faz, nada disso, e sim não é pra ensinar ela a fazer qualquer coisa assim, né, maior de 18 anos, e sim conscientizar ela e a ajudar, né, ela também a entender quando ela tiver passado por isso e também passar, né? Então, não devemos esquecer disso, é bem importante, tanto na escola quanto em qualquer lugar. Se tiver a oportunidade de falar sobre educação sexual, ensina sim, ajuda sim a criança a entender o corpo dela, entender que certas coisas, certos toques não é normal e curem, viu, gente?
E é importante isso, os pais passarem e treinarem com seus filhos para que isso não aconteça. Fala o quê? Treinar os filhos para isso. Treinar em que sentido? Treinamento. Você conversar com o seu filho em casa. Para ele saber o ponto de que um toque. Falar assim. Já acabou, já. Mas de novo, gente, você já percebeu que a gente tá repetindo a mesma coisa? Eu também. Diz que 180. Tem muita coisa. 180. 180, 280. É 100. 180 Você mostrar a relação 180, só 180 é pra polícia, não é? pode e o que não Acho que eu pode. sou 100. O certo é qualquer idade da criança. Porque se você mostrar coisa Negócio lá, que não é pra criança ver, ela vai sentir uma certa curiosidade. Então, não chegar e você, olha aqui, não é pra você fazer certo, não, mas ensinar o certo. Como ela falou ali, né? Bom, não devemos também esquecer sobre as penalidades, né? Que existe sim. Só que como os meus colegas já falou, não acontece muito, né? Mas depende muito da gravidade do abuso sexual. O agressor, né, se tiver todas as provas e conseguir sim colocar ele na cadeia, ele pode passar de 6 a 10 anos na cadeia. Muito pouco. Então, é bem pouco, né? Por causa ainda mais desse ato bem grave, mas é as leis do nosso país. Resumindo, a educação sexual favorece conhecimento sobre o corpo. Isso mesmo. Como eu já tinha falado antes, só depende de nós. Depende de nós para mudar tudo isso e conscientizar cada um, fazendo com que cada um tenha a consciência, porque nós somos seres humanos racionais que pensamos, e isso é crime em todo e qualquer lugar, ok? Muito obrigado a todos. Encerramento por aqui da primeira parte do podcast. Bom, não devemos esquecer de falar também sobre o quê? É uma pauta muito importante. Onde que uma pessoa no tribunal que não tem ideia, não tem conhecimento suficiente, não tem empatia também, né? Deveria julgar uma pessoa que fez esse grande ato e vai sair impune. Onde que isso está acontecendo? A pessoa não tem empatia em ver o sofrimento da criança, os traumas que vai trazer para a criança, e acabar colocando um ser desse impune, sem cumprir seus atos, sem ver seus erros, né? E cumprir as penitências, né, necessárias que precisam tomar. Então é muita injustiça. Né? Aproveitando o que ela falou, né? Que a corrupção está aí, e quando esse tipo de crime, né, é levado no tribunal, muitos estão corrompidos? Corruptores? Esqueci. Corrompidos para agir. São pessoas que não diz que está na lei, mas não cumpre o que está lá, né? Então, são de alto nível na sociedade, tem grande influência. Aí uma pessoa que se acha, né, com grande influência, que tem bastante dinheiro, prefere dinheiro do que a vida da criança, né? O caráter da criança, então, desvio de caráter ali, né? Que prefere o dinheiro do que a vida da criança, do que o que realmente é importante, né? Exatamente, a corrupção está gigante em todos os meios, em todas as partes que a gente vê, principalmente nessa daí, do julgamento, né, dos juízes, que acabam colocando certas pessoas impunes, essas pessoas, né, no caso, esses abusadores impunes, e a criança vai estar totalmente, ela está totalmente destruída. E essa pessoa, esse criminoso, vai acabar saindo impune, vai cometer outros atos igual esse, e vai saber, na cabeça dele vai pensar o quê? Eu saí da primeira vez impune e vou sair de novo. Então, devemos sim começar a colocar essas leis e colocar esses criminosos na cabeça, para eles verem que foi totalmente errado o que eles fez. E se continuar assim, gente, não tem muito o que fazer, porque isso é de caráter, isso é de cada um. Cada um precisa fazer um pouquinho para ajudar nesse problema. Acho que a gente está repetindo a O complicado é que como que a gente vai confiar? A gente confia naquela pessoa que diz que estudou, né? Que tá lá, que estudou a lei tudo certinho. Como que a gente vai confiar nele? Sendo que ele pode desviar ali, pode... Escondidos, colocados debaixo do tapete por causa que pessoas muito influenciáveis na sociedade, por ter muito dinheiro e ter muita fama, né?
acaba não pagando por seus atos, né? Então eu acredito que tem vários outros casos de abuso sexual ou outros crimes também ligados a isso que aconteceram sim, só que não deram muita importância para isso e acabou sendo negligenciado por causa da sua fama ou do seu poder, né? Então, na verdade, as pessoas têm medo, né, de perder seu emprego. Você, se você fosse ver um ato assim na sua frente, você, não um ato, mas você visse uma coisa assim, você falaria? Assim, depende, né? Não, na verdade. Você sabe que se você não falar, você pode pegar uma multa, né? Eu sei. Não, mas isso, na verdade, falei errado completamente, me desculpa. Mentira, você não falou errado, você falou que veio na sua cabeça, né? Sinceramente, se nós ver alguma coisa assim, pode falar a verdade, mas sabe que se você vê alguma coisa assim, dificilmente uma pessoa fala, a pessoa tem medo, tem vergonha. Também, tipo assim, também tem um pensamento bem assim, isso não é problema meu porque isso não é comigo, tipo, a pessoa tá acontecendo com ela, tá acontecendo comigo, né, no caso, mas é muito errado pensar isso porque pode acontecer com você, e quando acontecer com você, a outra pessoa que pode estar vendo isso acontecer vai falar que também não é problema dela e é a sua vida, entendeu? Então, a falta de empatia é muito gigante nesse ponto. Eu acho que por isso que existem muitos casos de pessoas que nunca chegou a denunciar por causa que pensa assim: mas ele não vai me ajudar, mas ele vai me julgar, mas ele não vai ficar do meu lado, ele vai achar que eu tive culpa em alguma coisa. E a pessoa fica com aquele medo, achando que ela não vai ser ajudada e acaba guardando pra si mesma. E aí fica com aquilo, não pede ajuda pra ninguém, não pede ajuda pra família, não pede ajuda pra uma psicóloga, com a polícia, porque ela tem todo o direito, mas como fica com aquele negócio na cabeça, vai me julgar, eu tô com medo, acaba ficando nisso. E querendo ou não, acontece muito isso também, tipo, várias pessoas, várias famílias, acontece isso, né? A filha acaba tendo confiança na mãe, compra com a mãe, só que a mãe acha que a filha tem culpa nisso, tem culpa em tava se mostrando, tava vestindo roupa curta na frente da pessoa, né, do padrasto ou do tio, e tem culpa. Então acaba culpando a vítima por algo que ela nem tem culpa. Isso foi culpa do agressor, né, do abusador, não dela. E tipo, como assim? A vítima tem culpa de ser abusada por causa de uma roupa ou algo assim? Isso é um pensamento muito triste, né? Então deveria não existir isso, essa tristeza. Só para fazer a frase final do nosso podcast: o amor é mais que um sentimento, é uma atitude de guerra contra o mal. Um povo que ama protege, um povo que protege transforma, e um povo transformado nunca mais se cala diante da dor. Reforçando aqui, por favor, se alguém chegou, falou isso pra você, se você viu, denuncie. Não fique calado. Não fique calado. Como que é? Diz que 100. Diz que 100. Não fique calado. E estamos finalizando o podcast José Augusto. Whoever. E Sara Cristina. Um beijo, meu povo. Muito obrigado. Muito obrigado.